Olá, alunos do sétimo ano, como é que estão, meus queridos? Vamos continuar nossas aulas de geografia, né? É importante que vocês assistam não só a aula da sala de aula, quem está presencial, mas assistam essas aulas por vídeo, são muito importantes, né? Assistam na sequência. Se você deixar uma sem assistir, você já faz uma quebra no conteúdo, já não vai dar aquele impacto correto na educação de vocês. Então é importante que vocês assistam todas as aulas que a tia manda para o grupo, tá bom? Principalmente você está online. Assistam todas as aulas, revisem no livro. O que a tia fala geralmente na aula são as partes mais importantes, mas vocês também precisam revisar, precisam fazer o papel de vocês de verdade, de alunos que querem aprender, que querem ter um sucesso no futuro, que querem ter uma boa vida no futuro, tá bom? É necessário estudo, é necessário esforço. Nada na vida da gente cai no céu. Tudo precisa de um esforço, tudo precisa que a gente se empenhe para conseguir, tá? E eu estou aqui pronta para ajudar vocês, caso vocês queiram, tá? Vamos lá. Hoje na aula de geografia nós vamos estudar o campo e as cidades no Brasil. Nós vamos ver quais são as principais atividades desenvolvidas no campo e nas cidades. Por exemplo, aqui no campo, assim, nas regiões mais interioranas de Miguel Alves, quais são as principais atividades desenvolvidas? As pessoas tiram quinta, vou falar no popular, tira quinta, tira roça, né, para o sustento da sua família, para a subsistência e para sustentar a sua família. Criam porcos, criam galinha. Não é algo longe na nossa realidade saber que muitas das pessoas do campo da nossa cidade sobrevivem disso, da agricultura e da pecuária. Na maioria das vezes de subsistência, somente para sobreviver. Mas muita gente sobrevive disso, né? Eles cultivam num pedaço de chão o milho, o arroz, o feijão. Tem gente que nem precisa comprar esse tipo de alimento porque tem no fundo do seu quintal, na sua casa, no seu pedacinho de terra, né? Ele já tem todos esses macetes de cultivo, porque vão herdando da própria família, que também foi criada dessa forma. Cria galinha, porco à vontade. Então, é um sistema de fartura em casa e ajuda na criação dessa cultura, da agricultura e da pecuária do nosso país. Vocês sabem que o nosso país tem essa cultura. Nós estudamos lá no início como foi que se deu a entrada lá, né, de Portugal, foi pelo litoral. E foi justamente explorando a nossa agricultura, o nosso pau-brasil, inclusive, que eles levaram quase todo. E aí as pessoas foram desenvolvendo essa cultura. Pronto. As atividades do campo brasileiro. Vejamos. A agricultura, a agropecuária no Brasil. O termo agropecuária, e aí eu peço que vocês já grifem o termo agropecuária, é utilizado para denominar conjuntamente as atividades da agricultura e da pecuária. Agropecuária. Então, é uma junção da agricultura com a pecuária. Então, esse termo agropecuária é a junção dos termos agricultura e pecuária, né, que são duas modalidades de trabalho muito desenvolvidas aqui no nosso Brasil. Basta você ir viajar aqui um pouquinho pelas regiões de Miguel Alves, você vê que são desenvolvidas não só a grandes níveis de produtividade de indústria, mas também níveis pequenos de subsistência, como eu falei. A agropecuária sempre ocupou um papel de destaque na economia brasileira e é uma das mais antigas atividades econômicas praticadas no país. É como eu falei, tudo começou com a agricultura e pecuária. Cultivo das plantações, cultivo dos animais. Tudo aqui começou com isso, né? É a base da nossa economia, a agricultura e a pecuária, desde os primórdios, né? A primeira atividade, né, desenvolvida no nosso país. Ela interferiu na ocupação e no povoamento do Brasil, com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar, café e bovinocultura, como nós estudamos lá atrás, né? A lavoura de café e cana-de-açúcar, que inclusive trouxe muitos imigrantes para trabalhar aqui no nosso país. Então, elas foram de suma importância, não só para a nossa sobrevivência, como para o desenvolvimento econômico do país. Nas últimas décadas, as atividades agropecuárias se expandiram rapidamente, em decorrência de diversos fatores,
Então, a nossa agropecuária ela vem se desenvolvendo mais, até porque as técnicas estão cada vez mais desenvolvidas. Vejamos aqui. Pronto. A partir, né? Aqui nós temos produção, a linha vermelha, e a área plantada, que é a área azul, a linha azul. A área plantada continua praticamente a mesma, mas se você for ver, né, a nossa produção só tem aumentado. 2013, 2014, ela aumentou lá para quase 200, 193. Então, a gente tem aumentado e muito a produção. Apesar de que a área plantada não subiu muita coisa, mas, né, a produção tem crescido bastante. Isso é bom para nós, isso é bom para o país que lucra com isso, isso é bom para nós que também temos mais postos de emprego. Tecnologia e agropecuária no Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia e a agropecuária no Brasil. Durante muito tempo se trabalhou aqui só com a agricultura de subsistência, só com a mão de obra das pessoas mesmo, só com aquela enxada, né, a pá, utilizando esse serviço mais braçal. No entanto, ultimamente tem surgindo técnicas, né, nas propriedades maiores, claro que nas propriedades maiores, técnicas mais avançadas e tecnológicas que têm feito com que a produção seja maior, que tenha uma produção em escala maior, que não perca muito da produção, porque tudo é bem trabalhado, os técnicos são desenvolvidos para isso, existe um maquinário específico para a colheita, não precisa botar aquela quantidade enorme de homens. Então, essa tecnologia vem se adentrando na agropecuária. Então, o grande volume da produção agropecuária brasileira deve-se em parte ao aumento do nível tecnológico empregado nas propriedades rurais. Então, a tecnologia tem entrado não só nas nossas vidas aqui na escola, né, que agora é aula por vídeo, mas também tem se entrado na agricultura e na pecuária. Além de que nas propriedades usam máquinas e implementos agrícolas, além de defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes, se desenvolvem práticas avançadas de cultivo e criação, como o uso de sementes que são selecionadas, a gente não bota qualquer semente, né? E animais com melhoramento genético, né? Não é qualquer animal, não é o cruzamento normal dos animais que dão as crias, que geram os filhotes. Tudo envolve tecnologia, inclusive o melhoramento genético, para que aqueles animais vão nascendo cada vez melhores, mais de acordo com o que o mercado de consumo quer. Então você vê aí que é uma tecnologia avançadíssima envolvida. São técnicos que estudam, que viabilizam melhor, que vem um tipo de terra que é melhor, que vem um tipo de semente que é utilizado, os agrotóxicos específicos. Ainda que o nível tecnológico tenha se expandido por vastas áreas rurais, o setor agrário moderno convive com setores tecnicamente mais atrasados. Existem, né, as grandes fazendas, os grandes produtores que utilizam essa tecnologia, mas existem também os que são atrasados, que ainda não lidam com essa tecnologia, que ainda vendem um porquinho ali, uma galinha ali, né, mais para subsistência mesmo. Eu não sei se vocês já assistiram, mas na televisão passa muito aqueles leilões de gado. E aqueles leilões de gado já são gados com melhoramento genético. Por isso que eles são tão caros, porque eles são, né, criados nessas grandes fazendas onde a tecnologia já está presente. Mas aqui, ó, olha o contraste que você vê. Apenas 2 pessoas trabalhando e fazendo essa coleta imensa. Mas existem ainda as áreas mais atrasadas, onde é preciso serviço braçal, onde nós não temos técnicos técnicos, né, com toda essa tecnologia avançada. São as pessoas mesmo que passam de pais para filhos. Nessas propriedades, as lavouras são cultivadas com a utilização, por exemplo, de arados de tração animal, enxadas e foices. Já os animais são criados soltos, sem receber maiores cuidados. O uso de técnicas, justamente, eles são criados soltos, é do jeito que dá certo, né? Claro que eles têm a medicação, têm as vacinas e tudo, mas não é aquele cuidado maior como a tecnologia. Então, o uso dessas técnicas mais arcaicas, mais antigas, diminui de maneira significativa a produtividade das atividades agropecuárias, né? Nem todos têm condições de desenvolver essas técnicas mais avançadas. A
Atualmente, a agricultura e a pecuária empregam juntas cerca de 13% da população brasileira. É muito emprego, né? Através da agropecuária, graças a Deus. Economicamente ativa e respondem por aproximadamente 6% do produto interno, né, de toda a economia produzida no Brasil. A agropecuária representa 6%. Muita coisa. Diversos fatores de ordem natural e econômica contribuem para a expansão da agropecuária. E esses, né, são os 3 principais, né, melhoramentos para que a agropecuária se desenvolva. O grande mercado consumidor interno e a ampliação de áreas com agropecuária moderna, as vastas extensões de terra com relevo suavemente ondulado e a fertilidade boa para o solo. Então nós temos terras bem produtivas e isso ajuda muito o Brasil. Por isso que diz que o Brasil é um país rico. A nossa terra é fértil e se plantando tudo dá. É uma frase que se costuma falar. Nós temos esse mercado consumidor que consome muito. Nós gostamos muito de produtos da agropecuária. O clima quente na maior parte do território é favorável ao desenvolvimento das lavouras tropicais e criações de animais. Se a gente, por exemplo, se nevasse aqui, não seria tão bom. Mas o nosso clima quente também ajuda. Então, são os 3 fatores de ordem natural e econômica que contribuem para a expansão da agropecuária no Brasil. Guardem isso aí, grifem. Quando a tia grifa é porque é importante. Então, nós temos aqui a produção do Brasil. Nós estamos em primeiro lugar na produção do café. Na cana também estamos em primeiro lugar e na laranja, só produto que a tia gosta. Em segundo lugar, soja. A soja foi uma explosão aqui no Brasil. Todo mundo queria produzir soja, até porque ela dá muito dinheiro. Aqui no Piauí, por exemplo, a soja ela é produzida no sul do Piauí, que é onde tem terras próprias para o cultivo. Cacau, nós estamos em sexto lugar na posição mundial. Milho, em terceiro lugar, que delícia. Lá na produção das criações, nós estamos em quarto lugar nas aves, muito frango, muita galinha. Primeiro lugar nos bovinos, terceiro lugar nos suínos, ovinos 18º, caprinos 20º e equinos em quarto lugar. Então quer dizer que nós estamos bem na fita. Gêneros agrícolas para a indústria e para exportação. Então nós vamos ver quais são os nossos principais gêneros agrícolas para isso. A agropecuária moderna do Brasil cresceu mais rapidamente a partir das décadas de 60 e 70, foi onde houve essa explosão do crescimento da agropecuária. Desde então, o governo adotou uma política agrícola voltada sobretudo para o chamado agronegócio, que vocês já viram falar na televisão com certeza, a agricultura como forma de negócio. Então, o governo passou a ter um bom olhar para isso e a investir, ajudar que as pessoas invistam nesse negócio, porque era bom para a pessoa e bom para o país. Dessa forma, muitos investimentos foram direcionados para grandes propriedades monoculturas, sobretudo para a produção de soja, laranja, cana-de-açúcar e café, porque o nosso Brasil, nessa época, o governo passou a olhar diferente para quem produzia, por isso que hoje nós chegamos àquela quantidade de produção, né? Estamos em primeiro, segundo, terceiro lugar sempre nesse tipo de produção. De maneira geral, esses gêneros agrícolas apresentam grande aceitação no mercado externo, ou seja, fora do Brasil, e são amplamente comercializados. Então, dá dinheiro para quem comercializa, mas também ajuda o nosso país a se desenvolver. Essas atividades agrícolas monoculturas, denominada agricultura monocultura comercial, empregam a maior parte dos recursos técnicos modernos disponíveis. Por quê? Eles são cultivados para o consumo externo. O pessoal dos outros países, eles são muito criteriosos na hora de comprar esse tipo de alimento. Então, o Brasil, ele se prepara muito nesse tipo de agronegócio. Por isso, as técnicas são mais avançadas, porque o público de fora, ele é muito criterioso, ele não compra qualquer coisa. Ele compra somente coisa de qualidade. Por isso que as técnicas são bem avançadas. Isso explica porque nas últimas décadas essas culturas ocuparam áreas cada vez mais extensas no Brasil, né, para a produção desses tipos de produto. Como é o caso da soja, que a tia já falou que ultimamente tem se produzido muita soja aqui. Muitas pessoas têm se voltado para a produção da soja, que é um negócio lucrativo. E tem que se ter tecnologia lá na produção da soja.
Entretanto, grande parte dos pequenos e médios agricultores que desenvolvem a chamada agricultura familiar, de subsistência, que é só com a família, mas para a gente produzir, recebe do governo recursos técnicos e financeiros insuficientes para atender a sua necessidade. Então, o governo voltou mais os olhos para os grandes produtores e fechou os olhos para os pequenos produtores, que é quem mais precisa deles. Infelizmente, esses pequenos produtores, eles cultivam feijão, mandioca, arroz, milho, mas é para a nossa subsistência. Então, nós temos aqui os produtos de exportação nacional, né? Geralmente, o Brasil é o segundo produtor mundial dessa leguminosa. Pronto, da soja. É o segundo maior exportador. E como eu tenho falado, o aumento da produção de soja no Brasil é significativo. Se você ver aqui, ó, olha como sobe a seta. Significativo. Todo mundo, uma época, começou a plantar soja. Né? Aqui no sul do Piauí, vocês veem, bem no finalzinho do Piauí aqui. Tem produção de soja por todo esse campo verde. É o avanço da soja nos últimos anos. Então, muito bem. É uma forma de viver, de ganhar dinheiro e de desenvolver o nosso país. Temos também as cooperativas e agroindústrias. As principais formas que os pequenos e médios agricultores brasileiros encontraram para superar os problemas da falta de apoio do governo foi criar as cooperativas agrícolas. Né? Alguns agricultores se uniam e criavam cooperativas, né? Que é como eles compram produtos mais baratos, sementes mais baratas, adubos mais baratos. Aqui, Miguel Alves, é feito por conta das associações, né? E eles formam essas cooperativas agrícolas que, devido a não ter tantos incentivos do governo, eles procuram eles mesmos incentivos. Fazendo parte de uma cooperativa, né? O povo unido jamais será vencido. No momento que eu me uno com outro da minha mesma categoria, a gente se une e busca melhores condições para o nosso trabalho. Então, essas cooperativas são chamadas de agroindústrias, que é como esses pequenos agricultores conseguem sobreviver e se manter. Entre os segmentos mais importantes das agroindústrias brasileiras estão as usinas de álcool e açúcar, frigoríficos, torrefação de café, fábricas de laticínios. No entanto, aqui eles trabalham com associações menores, são menores do que as cooperativas agrícolas. Nós temos aqui as cooperativas agroindustriais muito produtores rurais, né? Tanto os maiores como os menores passaram a produzir gêneros agropecuários mais valorizados comercialmente. Então, essa união deles fez com que eles realmente se fortalecessem e começassem a produzir melhor. Essas empresas vêm atuando como via de modernização de diversas áreas rurais, especializando-se na transformação de gêneros agropecuários em produtos industrializados e incentivando a melhoria da qualidade das matérias-primas. Ao lado, a gente tem aqui a serragem da soja e o óleo de soja produzidos e transportados para a venda. A atividade extrativa no nosso país, vocês encontram na página 68, a atividade extrativa no Brasil é desenvolvida especialmente no espaço rural e destina-se à produção de alimentos e matérias-primas. Ela consiste na exploração de produtos de origem vegetal, animal e mineral diretamente da natureza. Em geral, essa atividade é realizada com tecnologia reduzida, com poucas técnicas, pouca tecnologia. Ainda são utilizadas as técnicas mais rudimentares, mais atrasadas, né? Caracteriza-se por apresentar baixa produtividade, porque se não tem tecnologia, não há uma produção em larga escala, em grande escala. A pesca artesanal nos rios e litoral e a garimpagem para quem a pratica, né, de ouro, e a coleta de folhas, frutos e resinas extraídas de plantas e árvores são exemplos de atividades extrativas que empregam tecnologia reduzida. Eles ainda hoje extraem lá na Amazônia, fazendo aqueles riscos lá do látex. A pesca é feita por pescadores ainda, não são aquelas pescas em grande escala, certo? Então, ainda está engatinhando, já está começando a se levantar a atividade extrativa no Brasil. Algumas atividades extrativas, entretanto, como a exploração de petróleo e jazidas minerais, exigem a aplicação de vultuosos recursos financeiros por parte de empresas privadas
ou do governo, pois são viáveis somente com a utilização de equipamentos sofisticados e técnicas avançadas. Então, os investimentos são altos e aí termina o lucro não ficando todo no Brasil, vai para fora. Porque quem investe é a empresa de fora, que aqui a gente não tem tanta condição assim. A exploração da madeireira é a principal atividade extrativa praticada no Brasil. A madeira de árvores nobres como cedro, mogno, cerejeira é retirada sobretudo da região amazônica, provocando o desmatamento da floresta, infelizmente. Já a coleta de outros produtos vegetais como látex, babaçu, a castanha, o açaí e a piaçava é exemplo de atividade extrativa que causa pouco impacto no meio ambiente. Ai, graças a Deus, né, gente? A mineração moderna, né? Para que as empresas brasileiras pudessem investir na mineração, conquistar um espaço, foi necessário que as multinacionais, ou seja, empresas de outros países, investissem nelas, né? Então, somente com a ajuda internacional é que foi possível que a nossa mineração conseguisse se destacar, conseguisse se dispor. Então, essas empresas implantaram projetos de extração como os de tecnologia, mas com a ajuda do capital estrangeiro, capital que vinha de fora. Então, foram necessários vultuosos investimentos do governo brasileiro em obras como hidrelétricas. O governo teve que entrar também com infraestrutura, que ele não ia perder esse capital estrangeiro, porque gera emprego, dinamiza a economia do país. Então, foi preciso que ele fornecesse eletricidade em grande quantidade, as ferrovias passassem a funcionar, que isso o governo teve que fazer para o transporte de minérios. E aí, o mercado externo, as empresas externas entraram com dinheiro e com a tecnologia. Então, a concessão de todas essas vantagens, entretanto, o governo, deu incentivos fiscais também, não cobrou tantos impostos. No entanto, o dinheiro do lucro não fica todo aqui no Brasil, apenas uma pouca parte fica no Brasil. O dinheiro vai para fora porque os investidores são de fora. No entanto, pega mão de obra, sempre dá algo para o nosso país, mas infelizmente, uma parte desse dinheiro é remetida lá para fora, para o exterior. Fazer o quê, Ossos do ofício, tinha que acontecer. Aqui nós temos os principais minérios extraídos do Brasil, que é o ferro, a bauxita, o manganês e o nióbio, são os principais produtos do extrativismo mineral aqui no Brasil. Lembrando que vem lá de fora o investimento. Essa é a tarefa que vocês vão copiar e responder da 1 até a questão 8. Questão 1 a 8. Copiem e respondam, tá bom? Nós entendemos um pouco mais sobre o desenvolvimento da agropecuária no nosso país. Nós vimos que não existe apenas uma agropecuária de subsistência, como a gente tem costume aqui na criação. Vamos comprar uma galinha ali de fulano que ela cria. Aquilo ali é uma agricultura mais familiar, mais de subsistência. Existem também as grandes tecnologias. Nós vimos um pouco a respeito. Quero que depois que termine a aula, vocês estudem todo o conteúdo, lendo mesmo, aprendendo. Se restar alguma dúvida, entre em contato com a tia e façam a tarefa. Cheirinho, até a próxima.